Boa noite, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um culto Mulheres Vencedoras. Meu nome é Adriana, eu sou discípula dos pastores Wellington e Cláudia e faço parte do Ministério de Louvor. E hoje eu vim falar sobre a nossa programação. Às terças-feiras nós temos o culto de campanha. Toda última quarta-feira do mês nós temos o culto Mulheres Vencedoras. Aos sábados, o nosso Arena Jovem e aos domingos, pela manhã e à noite, o culto da família. Vocês são muito bem-vindos para participar de todos estes cultos. E além dos nossos cultos, nós temos a vigília, os momentos de oração, as células. Então segue a gente aqui no YouTube para ficar por dentro de toda essa agenda. E segue a gente no Insta também, que lá, além de toda a programação, tem a divulgação dos nossos projetos sociais. Se você quiser ajudar ou souber de alguém que precisa de ajuda, só mandar uma mensagem pra gente lá no Insta, que os líderes vão te responder. Seja muito bem-vinda, aproveite cada momento, participe, fique até o final e participe do nosso movimento de Zoom após o culto. Deus abençoe! Olá, igreja! Estamos muito contentes de estar aqui junto com vocês, Granja Viana, nossa igreja parceira. E nós vamos adorar a Deus juntos. Quero convidá-los a fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui iniciando mais um culto, pedindo a Tua presença, a Tua graça, Senhor. Venha conduzir, Pai, cada um de nós aqui, que possamos tocar o Teu coração. Escuta, Senhor, o nosso clamor, nosso louvor que possa chegar aos céus como um incenso suave, Pai, aos Teus ouvidos. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós entregamos as nossas angústias, os nossos medos em Tuas mãos, Senhor. Ministra-nos, Pai, em nome de Jesus. Jesus, nós estamos aqui em Tua presença para erguer louvores a Ti. Quero convidar você, igreja, a bater palmas, a louvar conosco com essa canção. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais.
Só para te adorar. E só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Aplauda aí da sua casa, onde você estiver. Glória a Deus, só para te adorar, Senhor. Vamos declarar que eis-me aqui, eu me rendo a ti, Senhor. Aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor, eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou, me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, nego minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. O teu nome bendirei
sou teu. Aplauda onde você estiver neste momento. Glória a Deus. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Isso é uma verdade em nossas vidas, Pai. E que se abram os céus neste momento, em nossas casas, em nossas famílias. Que o Senhor venha proteger, Pai, cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor. Abra os céus, Senhor. Esteja conosco neste momento. Coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, se abre o teu reino venha mover. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Nós entregamos agora a palavra para a pastora Cláudia. Deus abençoe vocês. Olá, queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Nossa Terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu dou início a mais um culto Mulheres Vencedoras. Você deve ter tomado nota da nossa agenda, de toda a programação da igreja, deve ter ouvido a respeito dos nossos projetos sociais. Então, se você quiser, participe conosco, dê o seu nome, o seu celular no chat, que nós chegaremos até você, para que você esteja conosco nesse projeto tão maravilhoso de ajudar vidas, de amar muito mais vidas, abençoando essas histórias em nome de Jesus. E eu quero começar agradecendo ao Ministério de Louvor Sara Nossa Terra Jandira, nossa igreja sede, através das vidas dos nossos queridos Bispo Robinson Trindade, Bispa Daniela e as filhas queridas e todo o Ministério de Louvor, o nosso muito obrigado. Obrigada por nos abençoar com louvores maravilhosos. Quantas mulheres aqui sentiram de forma maravilhosa a presença de Deus? Sentiram esse ambiente, né, que nos reportou para um lugar de saudade de estarmos congregando todas juntas. Mas eu quero dizer para você, está chegando, cada dia que se passa é um dia na direção, um dia menos no encontro e na direção do dia estabelecido que nós estaremos novamente juntas em nome de Jesus. E nós temos falado a respeito de uma série, né, de palavras que são os estudos, né, e a exemplo daquilo que eu disse, minha vida, uma história com Deus, e contextualizando a cada culto, falando sobre as curas que Jesus realizou, falando sobre cada um dos milagres que Jesus realizou, porque nós sabemos que Jesus, ele é a nossa esperança. Então, sem mais delongas, até para que a gente possa ser objetivo aqui na palavra, nós teremos um tempo para conversar, um tempo para poder orarmos juntas na sala de Zoom. Então, se você está no nosso chat, fique atento ao momento que nós vamos compartilhar o link da sala de oração para que você participe conosco. Mas nesse momento, que nós possamos nos entregar de forma plena, inteira, para ouvir e receber a palavra de Deus. Feche os teus olhos por alguns instantes, em nome de Jesus, porque eu vou orar. Amém? Glória a Deus. Pai amado, na tua presença, eu glorifico o seu nome santo e poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que através, ó Deus, da revelação do Espírito Santo de Deus, a palavra venha, ó Deus, nos preencher, a palavra venha nos restaurar, nos curar, nos purificar, ó Deus, nos reconciliar com o Senhor, nos trazendo entendimento, luz, ó Pai, em nome de Jesus, para as nossas mentes, cura para as nossas emoções, ó Pai, em nome de Jesus, e fortalecimento para o nosso espírito. É o que eu te peço, Senhor, ser conosco, porque o Senhor é o nosso principal convidado. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, todo o poder e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Onde você está, dê um grande aplauso ao Senhor. Amém, queridas? Acredito que você já deva ter compartilhado o link. Muitas amigas, então sejam vocês todas muito bem-vindas. Mulher, você que está pela primeira vez, seja muito bem-vinda e acolhida pela igreja Sara Nossa Terra. E tudo aquilo que nós vamos, né, entrando já aqui na palavra, tudo aquilo que nós vamos falar nesse culto, vai nos levar para uma certeza. Assim como todos os demais que nós temos falado, que Jesus, ele de fato é a nossa única esperança. O impossível, ele pode acontecer quando Jesus, ele interfere nas nossas vidas. E nós sabemos que diante de tantas situações que nós vivemos e estamos vivendo, né? Esse momento que nós estamos aí presenciando tantas situações, se Jesus não interferir, queridas, fica um pouco difícil a gente acreditar que as coisas ficarão boas. Por isso Jesus, ele é a nossa esperança. Agora, a palavra de hoje, dando continuidade a tudo aquilo que Jesus, ele fez quando ele estava anunciando o reino de Deus, né? E aí todo o povo judeu naquela expectativa, esperando um rei. Eles sabiam que este rei, né, era da descendência de Davi, mas Jesus também era da descendência de Davi. Eles sabiam e esperavam que viesse um rei para restaurar o reino e a glória de Israel, como já havia acontecido antes, né, no reinado
de Davi e de Salomão, porém o que eles muitas vezes não criam e precisou que muitas coisas acontecessem, ainda nos dias de hoje muitos ainda não creram, que Jesus ele se revelasse de uma forma tão poderosa, e algumas das formas como ele se revelou foram através de todos os milagres realizados, né? Porque Israel foi uma grande civilização daquela época, porém no reinado de Salomão, que era um reinado ali onde tudo era muito grandioso, as coisas eram de ouro. Imagina você, a prata não tinha valor. Eu estava lendo a respeito disso, e olha o que diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 21. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Fiquei olhando isso aqui, eu falei, meu Deus, eu gosto tanto, né? A gente gosta de coisas de prata e tudo, pelo menos eu gosto. E eu sempre atribuí muito valor a tudo isso, né? Só que aqui, imagina, a prata não tinha valor. Era necessário algo muito maior, era necessário o ouro para que todo aquele reino fosse construído e brilhasse aos olhos daquele povo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a expectativa daquele povo em relação ao rei e a um reino era muito elevada do ponto de vista material. Ora, tudo era de ouro. Então vocês imaginam como que era, né? Olhar para aqueles palácios maravilhosos. Agora, o tempo foi passando e os judeus eles perderam todo esse brilho, toda essa questão material, e Jesus, nesse contexto, chegou. Eles estavam já quase um século escravizados e Jesus, nesse contexto todo, chegou. Agora, ele chegou e todos estavam na expectativa de um Messias, e alguns judeus, inclusive, né, eu creio que atribuindo a toda essa grandiosidade do que diz respeito a questões materiais, Jesus veio de uma forma, a gente também já falou muito sobre isso, de uma forma humilde, sem grandes evidências, para poder pregar a respeito de um novo rei, um novo conceito. E os judeus, muitas vezes, e eu creio nisso, estão até hoje esperando quem vai reinar no trono de Davi. Mas Jesus, ele, nesse momento, ele chegou e disse, eu sou esse rei, mas não o rei desse reino, daqui, né, da terra. Eu sou um rei de outro reino, o reino de Deus. Jesus, então, ele mostrou quais eram os princípios, as relações, a maneira dos relacionamentos no reino de Deus com as pessoas através dos evangelhos. Jesus, ele mostrou que no reino de Deus, para se alcançar a vitória, né, ou coisas materiais, é diferente daquele reino que todos estavam acostumados. Aqui no reino da terra, aliás, nesse reino, nós estamos acostumados, né, para conquistar tudo tem que ser com muita luta. Eu não sei se você é do mercado comercial, ou do mercado corporativo, a gente ouve muito aquela expressão, tem que ir para cima, né, tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes. Oh, queridas, eu quero dizer para você que Jesus ele veio nos mostrar que sim, a gente tem que lutar, mas de uma outra forma. No reino de Deus, a forma como nós temos que obter, como nós aprendemos de obter as coisas materiais, é sobretudo através de algo que o Senhor nos ensina ali no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Antes de lutar, antes de colocar sangue nos olhos e faca nos dentes, nós temos que buscar o Senhor. No reino de Deus é tudo completamente diferente, não anulando a necessidade de nós lutarmos por tudo aquilo que a gente quer, mas de uma forma diferente. E no reino de Israel, a constituição da época era formada por 10 leis, chamados 10 mandamentos. Jesus, ele, de forma categórica, ele vem e ele nos afirma que, na verdade, existe a importância de apenas 2. Vá comigo no livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, queridas, no reino de Israel, a obediência aos mandamentos era uma questão de vida ou de morte. Era tudo muito incisivo, de maneira muito religiosa. E no reino de Deus, apresentado por Jesus, a obediência aos mandamentos não é uma questão de medo, não é uma questão que traz aquele peso, mas é uma questão simplesmente de amor. E a palavra de Deus também diz, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ora, aqui está clara a questão daquilo que Jesus, ele vinha contrapor a tudo aquilo que estava estabelecido naquela época. Passou a ser uma questão de amor. Era uma diferença muito grande de valores, era uma diferença grande nas direções e com certeza uma grande confusão na mente daquele povo foi estabelecida no coração daqueles homens, daqueles judeus que estavam ouvindo Jesus anunciar esse reino. Eu acredito até mesmo que Mateus, e nós temos feito estudo da palavra à luz dos evangelhos, mas através de Mateus, como ele escreveu todo o evangelho, toda a história relatando Jesus, porque eu creio que ele estava exatamente preocupado com esse entendimento em relação ao povo, em relação a explicar o que verdadeiramente era o reino de Deus, para que não causasse essa confusão, mas para facilitar esse esclarecimento. Então Mateus ele coloca os milagres de forma sequencial, e é essa maneira que a gente está estudando, diferente de Marcos, de Lucas, para que a gente possa aprender de uma maneira que cada um deles tem nos dado passos na direção do reino de Deus, de nos aproximar do reino de Deus. Então os 10 milagres que Jesus ele realizou, fora do contexto dessa cronologia, e eu creio que ela tem ficado muito fácil porque essas verdades elas têm entrado no nosso coração. São verdades que elas têm tido a possibilidade de nós extrairmos os aprendizados, de termos experiências, verdades e valores que nós podemos, inclusive, ter como ingrediente para vencer e alcançar esse reino. Um reino que somente nele tudo existe, somente nele nós somos capazes de viver através da verdade, através da alegria, através da justiça. O reino de Deus. E esse 8º milagre aqui que Jesus ele fala, que é mais um ingrediente, ele tem uma lição muito poderosa para nos dar. Então, olhando todo esse contexto, falei um pouquinho a respeito só para a gente ter um pano de fundo, olhando tudo isso, pastora, você deve estar com essa pergunta: qual é o milagre que nós vamos aprender através desse sermão, através desse culto? Eu quero que você vá comigo para o nosso 8º milagre, lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 18 e 19. Diz assim: falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também com seus discípulos. Seguindo o texto, nos versículos 23 e 25. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e a tomou pela mão e ela se levantou. Louvado seja Deus. Por isso, a menina se levantou. E aqui a gente pode pensar, que primeira coisa, esse pai chegou diante de Jesus
numa total situação de desespero. Nos evangelhos de Marcos e de Lucas, eles falam que a menina estava quase morrendo. Mas aqui ele já diz que a menina estava morta. Quando Jesus estava indo para a casa da menina, né, chegou um recado para o pai dessa menina dizendo que não precisava mais, porque a menina havia morrido. Ou seja, aparentemente não tinha mais o que ser feito aos olhos humanos. Mas, mesmo assim, Jesus ele foi até a casa da menina. Porque nós sabemos que absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. E no livro de Mateus ele dá alguns detalhes muito interessantes. Sabe o fato do homem ter uma filha morrendo e ter havido esse milagre de cura? Isso aqui é uma referência para algo ainda maior que Jesus quer nos ensinar. Nós temos visto todos eles à luz, a revelação da palavra de Deus, à luz de algo que nos traz cura para as nossas almas, através de um crescimento emocional, porque eu creio que aqui Jesus ele sempre tem algo maior para nos ensinar. Eu me lembro de um milagre que eu pude presenciar, muito forte. Um casal de amigos nossos, com uma filha totalmente enferma, ela foi acometida por uma doença que a deixaria, assim, se não morresse, a deixaria um vegetal, né, para a vida toda. E esse rapaz, esse pai, uma família, um casal de cristãos, o pai, ele vinha de uma linhagem evangélica, o pai, o avô, todos cristãos. Se eu não me falha a memória, inclusive o avô era pastor, e ele tinha muitas questões enquanto ele estava passando por essa situação. Até que um dia, né, depois do milagre ter acontecido, inclusive eu fico completamente impactada diante desse milagre, porque foi uma cura plena. Hoje, anos depois, a menina já está fazendo faculdade, enfim, mas uma das coisas dessa cura que o pai relatou para mim foi o seguinte: sabe, Cláudia, por que a minha filha passou durante 2 meses com essa enfermidade e todos vinham e diziam ela está morta, ela está morrendo, ou davam uma sentença de dias para ela, e foram 2 meses intensos dentro de uma UTI? É que tudo que eu vivenciei ao longo desses 2 meses eu não teria aprendido se Jesus tivesse curado ela num abrir e fechar de olhos, como o Senhor ele pode todas as coisas. Então existe algo aqui que eu creio que Jesus ele quer nos ensinar, que é maior do que o próprio fato da cura. Jesus sempre quer nos ensinar algo maior do que o próprio fato, porque o fato acaba naquele dia. O fato dessa cura aqui acabou naquele dia. E o que Jesus nos ensinou a partir desse fato permanece até os dias de hoje. Ou seja, mais de 2000 anos. Quantos aqui têm aprendido, exercido fé, fortalecido a fé através da leitura, né, da cura dessa menina, né? Então, aqui Deus ele tem algo para poder realmente nos ensinar. Deus sempre tem. Lembram do culto passado? É o milagre da cura da mulher do fluxo de sangue? Então, esse milagre estava no meio desse outro realizado por Jesus. O interessante é que a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia foi curada. Vocês lembram que eu falei, né, lendo esse relato através de Lucas? Ele mencionou que essa menina ela tinha 12 anos. E eu falei no culto passado a respeito da importância do número 12, que é o número do governo. Ah, você não ouviu o culto passado? Fica gravado, tá lá no YouTube, então acesse, ouça o culto, porque eu creio que tem grandes aprendizados para nós através daquele culto, através da palavra de Deus, né? E aqui eu falei sobre a importância de nós olharmos com cuidado cada um desses detalhes. Porque Deus, queridas, nos criou em um lugar chamado Éden, né? Que é um lugar de prazer com um propósito: exercermos governo. Deus nos criou com um propósito: exercermos governo. Ah, pastora, mas o homem pecou e houve a queda, né? Só que Deus ele não tirou a capacidade de nós de governo. Amém, queridas? Então na Bíblia a gente tem que olhar cada um dos detalhes. A gente tem que olhar por qual motivo foi registrado, por exemplo, a idade dessa
dessa mulher, o quanto tempo ela ficou com essa hemorragia, ou quantos anos tinha essa menina que foi curada por Jesus, né? Que foi ali que houve todo o processo de ressuscitá-la, porque ele fez isso com relação a ela. Porque esse é um milagre, e eu quero dizer para vocês que simplesmente, porque existe um fato, mas existe uma verdade ainda maior que Deus quer falar conosco. Esse milagre é para ser recebido, é para ser vivido. Para aquelas mulheres, e é com você que eu quero falar nesse culto, nesse sermão, né, cujo reino aqui na terra, ele já está morto. Que em áreas da sua vida você não tem exercido esse governo que o Senhor, ele nos criou, ele te criou para que você pudesse exercer. Você consegue perceber isso? Quando acontece o que a gente não quer, sabemos que não estamos vivendo o que nós deveríamos estar vivendo, que não estamos sendo o que deveríamos ser. Isso é falta de governo, de exercício de governo na nossa vida. A gente está fora daquilo que nós fomos criadas para ser e para viver. Ou seja, da maneira como Deus nos projetou. Aliás, anota aí, se você está anotando. Deus nos projetou não só para vivermos nessa terra, mas para reinarmos sobre ela. Só por essa verdade, queridas, dê um grande aplauso a esse maravilhoso Deus, amém? Não para deixarmos de trabalhar, queridas, eu quero deixar isso claro para você, mas para governar sobre essa terra. Não é para você ficar aqui em berço esplêndido, né, sem fazer absolutamente nada, achando que isso é exercer governo. Não é isso. Mas você precisa entender que essa palavra governo tem uma força muito grande para que você rompa com seus limites e para que você vença em nome de Jesus. Amém? Então, a mulher, ela estava há 12 anos com hemorragia. A menina estava com 12 anos de idade também. E quando Mateus escreve 12 anos, ele estava falando sobre essa capacidade. Vejam isso com um detalhe muito grande e registrem isso, porque isso vai ditar tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque uma estava com a sua capacidade vazando, estava perdendo a capacidade de governar, e a outra já tinha perdido porque já estava morta. Presta atenção aqui. Se você possui situação na sua vida em que você acredita, pastor, aqui já morreu, eu vazei tanto, eu me enfraqueci tanto, eu não fui em busca de resolver essa situação de tal forma que agora já está morta, eu não exerci governo. Eu quero dizer para você, essa palavra é para você, em nome de Jesus. Amém? Para mulheres que acreditam numa mentira, que não tem mais capacidade de exercer governo. Todas nós temos capacidade de exercer governo sobre esta terra. Amém? É verdade que essa capacidade, ela foi cedida por Adão e Eva para o diabo. Isso é uma verdade. Inclusive, em função disso, né, entre outras coisas, eles foram expulsos do paraíso. E eu quero dizer mais uma coisa para você aqui. Quando a gente cede a nossa capacidade de governar, nós perdemos o direito de viver no paraíso, num lugar de prazer. Isso é muito forte. Agora, eu quero dar mais uma boa notícia para você. Existe um, e o nome dele, acima de todo nome, que é Jesus, que através do sacrifício de cruz, pelo ministério da reconciliação, ele nos devolveu esse governo. Amém? Então, esse nome tem poder. Jesus, ele tomou das mãos do diabo e nos deu de volta essa capacidade. Agora, não pensa você que vai ser fácil, não pensa que o diabo, que é o nosso adversário, ele vai querer te dar isso facilmente. Muitas aqui talvez estejam inclusive sem força, mas você vai lutar da forma correta, como nós falamos, para poder reconquistar essa sua capacidade de governo em nome de Jesus. Amém? O diabo vem, querida, para atrapalhar tudo. Ele coloca situações ao longo da sua história, situações de mulheres que sofreram abuso, situações de mulheres que passaram por perdas, situação de humilhações, de violência, ao longo de toda a sua vida. Sejam coisas que para você aparentemente não tem nada a ver com isso, mas coisas um pouco menores que roubaram de você essa capacidade e vai gerando
né, dentro de você e foi gerando dentro de você mentiras que destruíram quem você é ou quem você poderia ser a partir de quem Deus te criou. Amém? Então, todas nós aqui, eu creio que podemos citar experiências que mataram o nosso governo. Eu posso citar, você pode citar, às vezes uma palavra, né, vinda de alguém que exercia autoridade sobre você, te deixou numa situação onde você não acredita mais que é capaz. Quero dizer mais uma coisa para você. Não somos o que Deus nos fez para ser. Temos na nossa história fatos que justificam não ser quem deveríamos ser. E depois de um tempo, infelizmente, sabe o que acontece? Nós acabamos nos conformando com tudo isso. E isso é o que o inimigo quer das nossas vidas, que nós sejamos conformados com aquilo que nós somos. Com Deus nós sempre podemos ser maior. Agora o problema aqui, quando a gente perde esse governo que nos foi dado por Deus na nossa vida, é que até as decisões menores ou maiores que nós vamos tomar dependem das nossas vontades, das nossas iniciativas. Só que a gente faz isso tudo de acordo com o que a gente viveu no nosso passado. Para muitas mulheres, o passado tem uma força que move todas as decisões e as atitudes que tomam um tempo chamado hoje, chamado agora. Sabe aquela história assim? Puxa vida, pastora, eu vim de uma família de pais alcoólatras, um lar abusivo, um lugar onde só tinha violência. E aí eu acabei reproduzindo essa mesma história, escolhi e acabei casando com um homem que é alcoólatra, com uma pessoa que exerce abuso sobre a minha vida. E, infelizmente isso é possível acontecer, porque infelizmente sobre a sua vida, nessa área, as suas decisões, o governo estava morto. Você foi levada a decidir em função daquilo que você experimentou, daquilo que foi resultado do ambiente sistêmico que você cresceu. Aquilo era um fato. Eu sou apenas uma pessoa merecedora dessa realidade. Não tinha um olhar a respeito da verdade, a respeito de você, de que para todas as coisas você pode exercer governo e mudar, a partir de Jesus, toda a sua história. O governo, para esse exemplo que eu dei, estava morto. E é muito complicado esse tema. Aqui eu dou isso como exemplo, porque isso é algo que sempre vem para mim, principalmente, né, em gabinete pastoral. Mas o ambiente familiar é algum lugar onde o diabo usa muito como forma de matar a capacidade de governo que Deus nos deu. Infelizmente, nosso querido bispo Rodovalho, ele fala, né, que a família é um lugar de laboratório. E é de fato lá que nós aprendemos as nossas linguagens de amor, aprendemos a nos relacionar, aprendemos as referências de quem nós somos, né, e isso dita muito aquilo que nós vamos fazer. E a gente acaba ficando, diante de tudo isso, fora do nosso governo, e de alguma maneira a gente entende, ou pelo menos passa a saber, a partir de quando a gente conhece Jesus e adquire vida, que até então nós estávamos mortos. De alguma forma, antes de Jesus, ou antes de você exercer governo, você está morta. Somos tão mortas que aceitamos as coisas da forma que estão. Acabamos tendo tudo isso como normal. Nossa, pastora, tá repreendido. E olha, você tá falando que eu tô morta. E aí você começa a exercer toda essa questão. Aí, querido, eu quero falar uma coisa pra você. Repreende mesmo que você tá morta, mas muda sua convicção em mente. Começa a exercer governo sobre a sua vida. E isso só é possível se Jesus ele estiver com você. Amém? Agora, por alguns instantes eu quero que você pense na sua vida. O que é que está morto? Onde, né, nas áreas da sua história, pastor, o meu sonho de casar, o meu sonho de fazer uma nova faculdade, o meu sonho de viver feliz no meu casamento, o meu sonho, pastor, de comprar um carro, o meu sonho de exercer um ministério. O que está morto na tua vida? E pense, nessa área, onde está o governo da sua parte nessa situação? Sabe por quê? A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas se um espinheiro ou figos de ervas daninhas? A palavra de Deus diz aqui, ó, nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. O governo é mensurado pelos frutos em sua vida. Então, o texto que a gente leu, voltando lá para a história da filha de Jairo, não tem apenas o significado, né, olhando para a questão de filha, que nós temos no nosso conceito, né, aqui na nossa cultura. Filho também, para a cultura, principalmente da época, é aquilo que se segue naturalmente como um fluxo de um rio, curso de um rio. A palavra filho não é usada somente para filho de sangue, mas também é usada no hebraico para o que te segue, o que segue a partir de você. Olha que coisa interessante, como amplia do ponto de vista daquilo que sai do fato e vai para a verdade maior que Jesus ele quer nos ensinar. Então aqui, quando Deus nos formou, ele colocou dentro de nós um filho e uma filha, sabia? Aquilo que sairia de nós, o que nós seríamos lá na frente, o curso, o futuro que ele preparou para nós. Eu quero dizer para você, já está tudo dentro de você, tudo dentro de mim. E ele diz o seguinte, está dentro de você e você nasceu para reinar. E reinar é governar, né? Que é o filho que Deus colocou. Agora, o diabo ele é especialista, ele vem, ele mata o filho, consequentemente ele mata o quê, queridas? O nosso futuro, a nossa perspectiva de um futuro de bênçãos. E nesse mesmo texto, a palavra morrer aqui significa, basicamente, ser ou estar inoperante. Olha aqui, outra verdade maior que apenas o fato. Dentro da sua vida, existe algo que está inoperante. O que é? Você tem essa resposta? Olhamos para nós e a gente só consegue enxergar o que está inoperante, o que não dá certo. É comum a gente chegar para conversar com mulheres e ela só tem a olhar para aquilo que está dando errado, para as coisas que são fatores limitantes, crenças limitantes, para algo que ela não consegue romper, que está inoperante. Vocês já ouviram falar, né, de uma síndrome das más notícias? Né? Aquelas pessoas que tudo está numa expectativa de coisas ruins que podem acontecer. Aliás, isso tem sido uma síndrome que está vindo sobre as pessoas de uma forma muito forte, porque tudo que a gente vai ouvir na mídia, tudo que a gente vai ouvir de muitas vezes pessoas, inclusive próximas, são coisas ruins. Então as pessoas, elas ficam somente esperando o que de ruim vai acontecer. A gente pode afirmar até que aqui, nesse caso, que experiências como essa, ou experiências do passado, elas matam o nosso futuro. Ou melhor, elas tornam o nosso futuro inoperante. Mais uma coisa que eu quero que você escreva aí nas suas anotações. O projeto de Deus para a sua nova história, para seu futuro, dentro de você, só estão inoperantes, mas ainda estão dentro de você. Amém? Ainda estão dentro de você. Tudo que você precisa para ser feliz está dentro. É a partir de Jesus, de dentro para fora. Amém, queridas? A palavra de Deus diz algo maravilhoso lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, o que morreu, e aqui quando ele fala de estar inoperante, o que morreu é o que deixou de ser dentro de você.
Todas as vezes que você é o que você não deveria ser, presta atenção, todas as vezes que você é o que você não deveria ser, ou não é o que deveria ser, é pecado, conforme nós lemos na palavra. E no mundo espiritual, salário do pecado é a morte. Se está em pecado, está morto. E sabe o que esse milagre aqui ele veio nos ensinar, além do fato, e na verdade maior, que nós devemos tornar a vida, queridas, nós devemos tornar a vida sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você não é, você está morto. Se deixou de ser, está morto. E aquele pai, né, voltando aqui ao texto, aquele pai, ele foi ter com Jesus. Olha outra coisa maravilhosa aqui. Porque ele sabia que ele era o único capaz de curar a sua filha e disse para Jesus: vem e impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Estava desesperado. Porque na época, um dos atos religiosos, né, que tinha para si trazer a cura era a imposição de mãos. Então Jairo ele foi nesse sentido, porque Jairo, um líder ali da hierarquia religiosa da época, que ele estava acostumado com o poder dizer para esse e para aquele o que devia e o que não devia fazer, que era certo, que era errado. Ele pediu para Jesus fazer como ele sabia. Olha, coloca suas mãos sobre ela, que eu creio que dessa forma ela voltará à vida. Líder religioso, né, gente? Foi diante de Jesus, que sabia exatamente o que era necessário ser feito e o como, mas ele tinha uma causa urgente, estava desesperado para levar essa situação até Jesus. A filha à morte, com 12 anos, estava iniciando a vida na cultura judaica, com 12 anos e um dia já é adulta. Ou seja, né, a linhagem, lembra que nós falamos que filho é o curso, dá continuidade à história? Jairo, ele estava aqui pensando, meu Deus do céu, a minha história, assim como a minha filha, vai ser extinguida, a minha linhagem. Ele estava preocupado com muitas coisas. O costume dessa época era isso, com 12 anos já virava mulher. E eu tenho certeza, e a palavra de Deus diz aqui, que Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, já tinha tentado todos os recursos para salvar a filha. Só que daí ele busca, né, a Jesus com um profundo senso do que, queridas? De urgência. Quando nós chegamos muitas vezes a Jesus, não é só para agradecer, pedir, olha, Deus, né, eu tenho uma situaçãozinha aqui. Quando a gente chega, já está entornado o caldo. A gente não chega falando, olha, hoje eu tive um desentendimento com meu marido. Não, a gente chega diante de Jesus falando assim, olha, eu não dou conta mais desse homem, eu quero minha separação. Jesus, qual é o texto da Bíblia que não foi revelado para que eu possa pedir nesse primeiro momento de divórcio? É assim que a gente chega, já no nível máximo de desespero. Agora, esse senso de urgência foi como Jairo chegou diante de Jesus. E eu quero dizer para você, olhando aqui, que o sofrimento muitas vezes, queridas, é o caminho necessário para nos louvar a Deus. Infelizmente. Os problemas se tornam fonte de bênçãos, né? Quando eles nos aproximam de Jesus. É um caminho. Caminho de dor. Já ouviram aquele ditado que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes é o desespero que nos faz ultrapassar barreiras, situações, orgulhos e limites para chegar até Jesus. Jairo precisou, inclusive, vencer duas barreiras aqui muito fortes para chegar até Jesus. Em primeiro lugar, ele venceu a barreira da posição. Um homem todo poderoso, né? Chefe da sinagoga, um líder na comunidade. E a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, salmos e os profetas. Eles estavam ali para poder aprender tudo que Deus tinha para poder ensinar. Ele era um cara super importante, responsável pelos serviços da cidade, enfim, supervisionava todos os cultos ali, com o funcionamento da sinagoga. E aí ele teve que simplesmente romper com isso, né? Um dos homens mais respeitados e importantes de chegar diante de Jesus. Rico, influente, mas nada disso podia trazer de volta a filha.
família dele. Somente Jesus. Ele teve que abrir mão desse status, dessa posição e prostrar-se aos pés de Jesus. Porque ele era suficientemente, e ele é suficientemente grande para vencer todas as barreiras, trazer sobre as nossas vidas cura, libertação, para que a gente alcance vitória. Se você crê nisso, dá um grande aplauso ao Senhor. Só Ele, por Ele, tudo é sobre Ele. Amém? Então Jairo abriu mão da posição, do status, mas também do orgulho. Ele precisou romper com o medo da crítica, inclusive, né? Porque provavelmente os líderes da época já estavam fazendo retaliação com relação a ele. Como assim? Ele está acreditando nesse líder, em Jesus que está anunciando um reino, contrapondo tudo aquilo que a gente acredita. Então ele foi, inclusive, contra, né, tudo aquilo que ele acreditava, mas também ele deve ter enfrentado ali muitas críticas. Só que ele fez uma coisa, ele não se importou. Sabe o que ele fez? Ele clamou com fé. Não há nenhuma dúvida, né, nesse pedido de Jairo. Ele simplesmente creu em Jesus, que somente ele teria poder para livrar a filha dele da morte. Então ele creu firmemente, inabalavelmente, que Jesus ele tinha a solução urgente diante dessa necessidade. E sabe, a fé de Jairo, ela gerou um fruto, porque a semente que ele lançou foi em terra de sofrimento. Quando a gente lança uma semente, sabe aquela que só você e Deus sabem, chora, chora, molha o chão, fica ali, ó, poça d'água, de lágrima, dói, sofrimento que você tem ali. Eu quero dizer para você, se a sua semente foi lançada nesse lugar, saiba que através daquilo que você está ouvindo hoje, que é a palavra de Deus, o Senhor ele vai te propiciar viver um milagre em nome de Jesus. Semente lançada em terra de sofrimento. Jairo queria que Jesus colocasse as mãos sobre a menina. Estava acostumado, né? Olha, faz desse jeito, faz daquele. Mas Jesus ele não colocou. Olha que coisa. Ele também tinha algo aqui para nos ensinar. Maior que o fato. Uma verdade maior que o fato. Ele estava nos ensinando que quando a gente precisamos de vida, seja em qualquer que seja a situação, porque a gente perdeu o governo morreu na nossa história. Quando a gente precisa de um milagre, não são somente atos religiosos que irão tornar a vida naquela situação. Que às vezes a gente acha que é somente ficar jejuando, orando. É isso e mais um posicionamento de fé, queridas. A gente quer sair da morte só fazendo do jeito que a gente quer e por que a gente quer. Só que Jesus ele não responde a algo somente porque você faz. Amém? Jesus não responde a algo somente pelo que você faz e considera certo, mas por um propósito. Pensa comigo, acompanhe comigo, por um propósito. Jesus não responde a algo somente porque você o fez e considera certo, mas por um propósito. E a pergunta aqui é, você quer muito algo? Quer mesmo? A ponto de ir até Jesus e fazer as coisas do jeito que Ele determina? Amém? Muitas vezes Jesus ele visita a gente de formas diferentes, de maneiras diversas, né? Só que a gente não muda. Jesus ele está visitando, Jesus ele está falando, Jesus está direcionando e a gente não muda. E isso acontece, e nem sempre, vou dizer para vocês, não é por maldade, mas porque a gente já se acostumou. Se acostumou a quê, pastor? A morte. A gente está tão acostumado que a gente faz do nosso jeito e achando que é o certo, a gente não tem um esforço maior, não é verdade? E aí, não deu, a gente se conforma.
Queridas, a palavra de Deus aqui está dizendo algo para você. Nós temos que clamar a Deus e nos entregar diante dele, rompendo com os nossos limites, nos prostrando na presença do Senhor. Nos prostrando. Talvez você teve a oportunidade de sair do pecado. Isso acontece também, só que você não saiu. Ou se saiu, saiu por algum tempo e depois voltou a pecar na mesma situação. Culpando circunstâncias, pessoas. Agora, sabe de uma coisa? Lendo toda a Bíblia, Jesus ele nunca culpou ninguém. Você já viu isso na palavra? Jesus nunca culpou ninguém. Quero ler com vocês o livro de Marcos. Voltando aqui, só para ficar muito claro, para não fugir daquele contexto. 5, 22 a 23. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e para que viva. Aqui, gente, é aquilo que eu disse. Ele disse para Jesus o que fazer, mas só que tem algo aqui muito interessante. Ele se quebrantou, ele insistiu muito. Sabe por quê? Porque ele sabia que não poderia ser do jeito dele, mas tinha que ser do jeito de Jesus. Por isso que ele se quebrantou. Quantas vezes você se quebrantou a Jesus a ponto de deixar do jeito dele? Eu reforço essa pergunta, sabe por quê? Porque você pode estar distraída achando que essa palavra não é para você, mas ela é. Ela é para você, ela é para mim, ela é para quem está aqui, ouvindo essa mensagem, nesse culto. Porque não se tem vida, enquanto não se prostrar diante do Senhor. Amém? Ter o conhecimento intelectual é bênção, mas somente o conhecimento intelectual não é o suficiente para se ter Deus. O diabo também tem conhecimento de Deus. Queridas, aqui eu quero que você pense o seguinte: no meio de toda aquela multidão, você não acredita que tinham outras pessoas, outros pais, mães com filhos que estavam morrendo? Agora, quem de fato alcançou graça e misericórdia de Jesus? Quem teve o milagre de Jesus? Aquele homem que a Bíblia diz que se quebrantou. O homem que se quebrantou. Ele sabia que somente através de Jesus, o futuro dele, o nome dele, toda a posteridade dele poderiam ser restauradas. Ele sabia disso. O que você pode ter percebido aqui é que em algumas áreas da sua vida, o governo, ele está morto. E eu espero que você tenha identificado. Ou que ele está inoperante, ou morrendo. Amém? E é nessas áreas aqui, que você está sentindo que está morrendo, que está inoperante, que nós temos que permitir com que Deus haja. Que está sentindo, se descobriu que não está sendo o que Jesus te fez para ser, é nessa área. Que não está onde Jesus disse que você estaria, é nessa área. E aqui, quero dizer que aqui, que quando me refiro a um lugar, não é somente estar em um lugar geográfico, mas no lugar espiritual que Jesus ele quer que nós estejamos. Não importa o lugar geográfico que você se encontra, desde que o lugar espiritual em seu coração esteja correto. Quem está morta em seu propósito está no lugar errado, tanto espiritual quanto geográfico. Ei, meninas, para Jesus não importava se ele estava num povoado, no outro povoado, ele não tinha crise em relação ao lugar que ele estava. Sabe por quê? Porque ele sabia que era filho de Deus. Porque ele estava posicionado espiritualmente. Ele estava no lugar espiritual correto. Jesus, ele estava vivo e ele sabia que estava vivo naquilo que ele estava sendo e naquilo que ele estava fazendo. Porque era tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele tinha essa convicção tão forte dentro dele, ele era tão vivo naquilo que ele fazia, e era tão vivo, que até na cruz ele sabia que ele estava no lugar certo. E você, quando está diante de um problema,
Você sabe que independente da circunstância, você está no lugar certo, porque naquele lugar você está lá, mas Deus está também. Deus está também. Quando você só vive em crise, saiba de algo, você está fora do propósito de Deus para a sua vida, você está morta. Morto não tem lugar. Esta terra aqui, ó, foi feita para quem está viva. E nós vivemos muitas vezes como mortas porque buscamos formas de vida e valores que geram morte. Eu li num livro que o nosso corpo físico é criado, quando ele foi criado, ele tem capacidade de viver até mais de 100 anos. A matéria, ela tem essa força, mas ela vai se desgastando até a cessação das funções vitais do organismo, Mas tem essa capacidade. Agora, quantas pessoas chegam a 100 anos? Por que essas pessoas morrem fisicamente antes do tempo? Ou da capacidade de vida daquela matéria? A questão é que a nossa morte física é resultado das nossas mortes emocionais e espirituais. Quantas vezes você já morreu em sua vida? Que pergunta maluca é essa, né? É uma pergunta maluca, mas vamos lá. Olha quantas mortes nós podemos ter passado. Divórcio, viuvez, demissão, rompimento de relacionamento, rompimento com Deus, desistiu de um sonho. E não somente grandes mortes, quantas desistiram de um tratamento médico, de uma dieta, de a leitura de um livro, de um namorado cristão, de uma célula, de ir um domingo no culto, de participar de uma entrevista de emprego, de se inscrever em um vestibular ou adiando uma viagem. Quantas mortes você teve? Vamos mudar essa história hoje? Amém, meninas? Aquela menina só estava morta até Jesus estar no mesmo lugar que ela. Assume quem você é, o que você faz, porque senão você vai continuar morta. Abra mão de ser o que sempre foi, de resolver como sempre resolveu. Aquele homem, o Jairo, ele tentou fazer isso, só que ele perdeu tudo. Como a mulher hemorrágica perdeu tudo, ele perdeu absolutamente todas as possibilidades. Ele foi diante de Jesus. Ele tentou resolver do jeito dele. Agora, como fazer isso, pastora? Se quebrantando na presença do Senhor, humilhando-se na presença do Senhor. Você não vai conseguir sair dos seus traumas, das suas limitações, das violências ou experiências, das suas marcas emocionais, das suas dependências, codependências por si mesma. Ninguém que está morto volta à vida sozinho. É necessário alguém maior que você para te tirar dessa morte. Em nome de Jesus. Só Deus, querida, pode mudar a sua situação. E para concluir, aqui, quando Jesus foi até a menina, a gente tem algumas coisas aqui. Quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Ele foi com Jairo, Ele se importou com aquela dor. Então tenhamos fé. A palavra de Deus diz isso lá no livro de Marcos 5,36. Não tenha medo, tão somente creia. Tenha esperança. A criança não está morta, ela só dorme. Olha que palavra que gera conforto aqui. E creia no poder de Deus. Porque quando Deus chegou, Jesus, diante daquela menina, menina, eu te mando, levanta-te. Pensa sempre que quando Jesus vai com você, Ele está te levando na direção certa e não importa o problema que você esteja vivendo, não importa os imprevistos que tenha. Se Jesus ele vai com você, você não precisa temer as más notícias. Amém? Está lá no versículo 36. Porque Jairo recebeu aquele recado de que a filha tinha morrido e o que ele disse? Não temas, crê somente. Lembra daquele livro de Marta? Lá na referência de Marta, anota que eu não vou conseguir ler. No livro de João, capítulo 11, versículos de 39 a 45. Tirem a pedra, disse ele, a Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, disse-lhe Jesus. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Se você crê, você verá a glória de Deus. Então creia, Jesus está com você. Amém? E aí aqui todos riram de Jesus, todos duvidaram de Jesus e Jesus simplesmente chegou a Talita Cumi, uma expressão em aramaico, para que aquela menina pudesse se levantar. Esse é o nosso Deus, que hoje Ele dá vida aos que estão mortos em seus pecados. Jesus ele tem cura para a causa de todos aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus.
Ele veio para poder visitar os cegos, levantar os paralíticos, purificar os leprosos, libertar os possessos, ressuscitar os mortos, quebrar as cadeias dos cativos e levantar se você está caída, em nome de Jesus. E para finalizar, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus, ela diz assim a respeito do nosso Deus: e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Quero dizer uma coisa para você. Viva com a certeza de que esse é o teu Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Viva! E essa palavra que eu tenho sobre a sua vida, nós vamos orar em nome de Jesus e vamos lá para a sala de Zoom, permanecer orando, adorando ao nosso Deus. Feche os teus olhos, baixe a sua cabeça por alguns instantes e eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, através daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, se existem coisas mortas dentro de cada uma das mulheres, Senhor, que o Senhor possa trazer vida em nome de Jesus. Que se cada uma estiver tentando fazer do jeito delas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa permitir com que seja acolhida a oração dessa noite de arrependimento, de entrega, para que possa ser do teu modo, Senhor, da tua maneira que é perfeita. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-las com uma fé inabalável, com uma certeza de que o Senhor é por elas. E se o Senhor é por elas, nada, absolutamente nada que se levantar contrário à tua vontade poderá destruí-las. Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, e eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor conceda a você essa bênção e essa vitória. Um grande beijo no seu coração e até o próximo Mulheres Vencedoras. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,